ao You Multicultural Channel. Here is Maggie DeMarchi, falando para vocês de Winnipeg, representando a comunidade brasileira em Winnipeg, a Associação Brasileira em Winnipeg. E hoje eu tenho 3 maravilhosas pessoas para entrevistar, que representam a comunidade brasileira, que servem a comunidade brasileira. E eu espero que vocês possam curtir esse vídeo, compartilhar, promover o You Multicultural Channel por esse excelente trabalho que eles estão fazendo para nós, conosco. E aqui nós temos a presidente do Conselho de Cidadania em Winnipeg, que representa todo o Manitoba, que é a Vanice Stein. Temos Érica Silva, que vocês já conhecem bem, ela é responsável pelo membership na Associação Brasileira. E temos o nosso cônsul honorário do Brasil em Manitoba, que é o Gustavo Zentner. Vamos conversar com eles hoje sobre o trabalho maravilhoso que eles estão fazendo para a comunidade brasileira. Vamos começar perguntando para vocês se vocês poderiam falar um pouco sobre cada organização, o que elas fazem realmente pela comunidade. Vanice, você gostaria de começar? Claro. O Conselho de Cidadania é uma organização que visa o contato entre a comunidade brasileira aqui de Winnipeg com o posto consular de Toronto. E não é só Winnipeg, né, Vanice? Toda a região? Na verdade, seria Winnipeg e arredores. Então, o Conselho de Cidadania faz uma ponte da comunidade com o consulado. Com o consulado, sim. Eu me lembro que quando a gente começou, o entendimento que a gente tinha é que o objetivo do Conselho é trazer para o consulado quais são os problemas, quais são as necessidades, né? E como tem sido esse trabalho? Você pode falar sobre uma grande conquista do Conselho até o momento? Claro. Entre as nossas grandes demandas, havia a demanda de ter um consulado honorário aqui em Winnipeg, que na verdade já está ativo desde o ano passado. Outra grande demanda que houve foi a questão de termos uma sessão eleitoral em Winnipeg, o que também temos desde as últimas eleições de 2018. Nós, do Conselho, também ajudamos a criar a Associação Brasileira como um suporte nessa estrutura que eles têm também. Então, veja só, quantas conquistas já, né? Nós tínhamos nada e hoje nós temos tanto, e tudo começou com o Conselho de Cidadania. A Vanice falou que uma das grandes conquistas foi a criação do consulado honorário. Então, nós temos aqui o cônsul honorário para falar um pouco sobre o que é esse consulado honorário, o que ele pode fazer pela comunidade e qual é o papel dele realmente dentro dessa estrutura de organizações que a gente tem aqui. Muito obrigado pelo convite, Maggie. Como você falou, meu nome é Gustavo Zentner, eu sou cônsul honorário do Brasil em Manitoba. O relacionamento com a comunidade é a comunidade organizada, seja o Conselho de Cidadãos, seja a Associação Brasil, ou com pessoas brasileiras que moram, que vêm para visitar, para estudar o que se encontra no Passo. Então, essa organização, distinta das outras, é uma organização que responde diretamente a Embaixada do Brasil em Ottawa e ao Consulado Geral do Brasil em Toronto. Nesse caso em particular, em Canadá, nós temos 3 cônsules honorários. Tem meu colega em Montreal, meu colega em Saskatchewan e eu em Manitoba. E o objetivo é brindar uma presença, um apoio e principalmente representar ao Brasil no jeito local, na província toda. Diferentemente do que uma associação, um conselho, quando você tem um cônsul honorário, um consulado, o papel tem uma diretiva bem específica, a política, nós não mexemos com política local ou com política brasileira. O mandato é cuidar dos objetivos da integridade e da proteção do cidadão brasileiro, aqui em Manitoba. Uhum. Tem algum projeto assim que você está bem excited de ver acontecer aqui para a comunidade? Algum projeto que você está engajado agora em? Agora a gente está trabalhando muito dedicado com alguns projetos na área da cultura. Então, o consulado honorário tem um mandato direto desde a embaixada, que é a divulgação da cultura e do turismo
brasileiro para a divulgação de ele em Manitoba, seja em relacionamento direto com autoridades, com o governo da prefeitura, com o governo cívico de Winnipeg, de outras cidades em Manitoba, ou com o governo provincial. Uma dessas iniciativas é a possibilidade de ter uma área dedicada para a cultura brasileira, para a língua portuguesa, lá na Millennium Library. Isso é um projeto principalmente como um sucesso que é resultado de uma visita da embaixadora Ana Lélia Beltrame do ano passado, que é um dos sucessos, casos exitosos de involucramento do consulado honorário com o governo local, onde que nós tivemos a possibilidade de pedir para o prefeito uma parceria para ter uma área dedicada especialmente para celebrar a cultura, a língua portuguesa, a cultura brasileira e providenciar uma área, um espaço para que as pessoas de Manitoba pudessem se informar da bondade, da beleza e da cultura brasileira que tem aqui em Winnipeg. Legal, muito bom. Interessante, a Associação Brasileira recentemente fez um pedido à Millennium Library, importante que as pessoas saibam disso, para a gente ter um momento de leitura infantil em português. Então, provavelmente, alguns livros dessa sessão que o Consulado Honorário está trabalhando para que exista, vão ser lidos para as crianças. Então, vocês vão poder inscrever suas crianças para irem para a livraria, para a library, para escutar português, os livros, as histórias em português. Bem interessante. Agora vamos escutar a Érica. O que você acha que tem sido? Fala um pouco sobre a associação e o que você acha que tem sido assim uma conquista da associação até o momento. Então, a associação ela foi criada em 2018, né, com o intuito de ajudar os brasileiros na adaptação, os recém-chegados na sua adaptação aqui no Canadá, como também promover eventos e culturais, né, e também eventos profissionais. A gente tem feito temos tido vários benefícios para os associados, mas no momento nós estamos abrangendo toda a comunidade. Né? É bem interessante o trabalho da associação, a gente fez vários projetos, né, curso web, em tão pouco tempo, né, a gente está abrindo a feira agora com os artesãos, tem a questão do website que a gente está fazendo para divulgar os trabalhadores locais aqui, para que os membros eles possam divulgar os seus próprios negócios. É bem interessante todo o projeto da associação que a gente está tentando fazer. A gente está iniciando, a gente está bem caminhando, tem um ano apenas, vai fazer um ano ainda agora em setembro. Uhum. Mas a gente está trabalhando bastante para poder trazer benefícios para toda a comunidade brasileira aqui em Winnipeg. Legal, interessante você comentar a questão dos artesãos. Todas as sextas-feiras, em agosto, em setembro, em julho, a River Heights Community Center tem uma feira e os brasileiros, os artesãos brasileiros estão começando nessa sexta-feira agora. Então, nesse mês de agosto, se você for à feira de River Heights, ao Farmers Market, você vai ter artesãos brasileiros lá, numa barraquinha montada pela Associação Brasileira. E a grande vantagem para eles é que para você entrar numa feira, cada artista tem que ter o seu próprio booth e tem que pagar por ele. Como a gente entrou com uma associação, é como uma cooperativa. Então, todos eles entram num booth só, não tem custo que a associação está pagando, né? E eles vão fazer o seu profit lá. Então, eles vão começar a ser conhecidos na comunidade. E também na feira Winnipeg Night Market, que acontece no Outlet Mall, no dia 23 e 24 de agosto, vocês vão ter também artesãos brasileiros lá. São 4 artesãs, mulheres. Elas são esposas seus maridos vieram para cá com work permit e elas são agora dona de casa e todas tinham profissão no Brasil. Então, essa é a forma que a associação procura ajudar a comunidade. Essas mulheres aqui não têm a sua profissão e a gente está dando a elas essa oportunidade de começar o seu business no artesanato. Então, tem sido muito gratificante poder fazer alguma coisa de importância para a comunidade. Mas vamos escutar um pouco mais de... voltando para Gustavo. Gustavo, a gente sabe que o consulado honorário tem uma parte de serviço e uma parte de relação governamental, como você falou. Qual você acha que é a importância, especialmente da parte da relação governamental, para a comunidade brasileira, esse papel que você faz? Então, que boa pergunta, porque, na verdade, a maioria das pessoas acham que o consulado honorário tem a capacidade e independência de fazer serviços e
duplicar o que é feito no Consulado-Geral lá em Toronto. Não é o caso, não. Só para esclarecer, a parte de serviço é uma parte muito importante, que foi um sucesso total desde a abertura do Consulado Honorário. O nombramento de nós, da abertura oficial e o reconhecimento de nossas credenciais diplomáticas foi o ano 2017. Trabalhamos por quase um ano em vinculação com distintos departamentos do governo e com a embaixada, principalmente, para que tudo aquele tipo de reconhecimento fora no aspecto diplomático, que vem devagar, mas que a gente precisa de respeitar. E concluímos isso em quase um ano de trabalho. Os serviços se iniciaram para a comunidade no ano 2018, casualmente um ano atrás, o 4 de julho, nós temos um ano de trabalho brindando serviço e apoio aqui local. Nós temos uma honorária vice-cônsul, uma vice-cônsul honorária, Beatriz Tillman, que fez um atendimento. A maioria dos serviços foram entregados ou apresentados aqui, mas sempre em coordenação com uma equipe de vice-cônsules em Toronto. E esse é o melhor momento para eu, principalmente, agradecer aos voluntários e a equipe lá em Toronto por o trabalho magnífico e os esforços de brindar aquele tipo de serviço aos brasileiros aqui em Winnipeg. Mas, na verdade, isso é uma parte, se bem muito importante, é uma parte do que é a função do consulado honorário. Por que é tão importante ter uma relação com o governo? O mandato cobre, como eu expliquei, a cultura e a divulgação da promoção da língua portuguesa, a identificação de oportunidades de investimento e de parceria na área comercial entre o Manitoba e o Brasil. Manitoba é uma província muito rica na área de agricultura e mineração, e o Brasil é a potência maior na América do Sul, nessa área. Então, muitas vezes, a gente, mesmo os brasileiros, não tomam em conta o conhecimento da magnitude do Brasil. E uma das linhas favoritas que eu tenho do himno do Brasil é gigante pela própria natureza. E que é um aspecto muito importante, uma frase carregada de um valor muito forte. E se o governo não tiver acesso a um consulado honorário que não tem uma carteira política ou um interesse empresarial, eles não conseguiriam entender o que o Brasil tem para ofertar, o porquê o profissional brasileiro é tão bom trabalhando e porquê eles deveriam de facilitar o acesso de um profissional brasileiro quando eles imigrar para o Manitoba. Então, o papel da divulgação, abertura de relacionamentos é super importante. E, na verdade, os sucessos disso que nós temos foram 2 visitas, pessoal do Consulado Geral lá em Toronto e da Embaixada, o ano passado, em 2 ocasiões para o processo eleitoral, que, como a Vanice falou, foi um trabalho em conjunto entre a parte da comunidade, o Conselho e o Consulado Honorário para documentar a importância de reconhecer a Winnipeg como um sector eleitoral, que agora é. E a importância também de ter tido 2 visitas desde o Consulado Geral lá em Toronto, para adiantar aqueles aspectos de relacionamento. Obrigada, Gustavo. Eu acho que essas organizações trabalhando, e eu diria principalmente o trabalho do Conselho, porque tudo começou com o Conselho, colocou o Winnipeg no mapa. O Winnipeg é um lugar maravilhoso, multicultural, quase 1 milhão de pessoas, né? Uma cidade, é uma pequena cidade grande ou uma grande cidade pequena, você escolhe, e que tem tudo que você precisa para ser feliz aqui. Então, continuem vindo. O Winnipeg tem valorizado muito os brasileiros, em várias empresas, como a gente já conheceu algumas aqui, né, nas últimas entrevistas que a gente teve, welcoming more Brazilians para vir trabalhar aqui. Vamos voltar um pouquinho para a Vanice, porque ela representa o que eu diria que é o princípio de tudo, que é o Conselho de Cidadania. Vanice, vocês já conseguiram várias coisas bem importantes quando você mencionou. O Gustavo está aqui hoje como cônsul honorário por causa do trabalho do Conselho de Cidadania. A associação está aqui hoje por causa do trabalho do Conselho de Cidadania. O que você acha que tem à frente ainda para conseguir como conselho? Eu creio que com o aumento da comunidade brasileira aqui em Winnipeg
Nós queremos que existam mais ou menos de 3.000 a 4.000 brasileiros. Novas demandas vão surgir. Eu acredito que um dos grandes projetos vai ser poder utilizar os livros que estão vindo para a Millennium Library para que a gente desenvolva um trabalho de português como língua de herança para as crianças desses imigrantes que estão aqui, muitas que vão nascer aqui e que talvez vão ter um contato com dificuldade com o idioma português. Então, eu acredito que o grande projeto futuro será ensinar português, não só para os filhos dos brasileiros, mas também para quem quiser aprender. E, sem dúvida, haverá a participação da associação, do consulado honorário e de voluntários da própria comunidade, que tenho certeza vão se interessar por um projeto tão valioso para o futuro. Eu estou muito interessada nesse projeto, porque muita gente me procura para isso especificamente, inclusive esposas de brasileiros. Peraí, deixa eu pensar de novo. Pessoas casadas cujos espousos, que eu não sei como é que fala, esposos ou esposas, não falam português. De vez em quando chega uma ligação, eu preciso que meu marido, minha esposa aprenda português. Então, não só as crianças, mas famílias de duas línguas que gostariam que todos aprendessem português. Então, eu acho que isso vai ser um projeto fantástico para a gente se involucrar. Eu creio que é importante porque o Canadá é um país que dá tanto apoio ao multiculturalismo. Então, que justamente que os nossos filhos saibam o idioma, saibam as danças típicas, leiam os livros e possam ter orgulho dessa tradição e da nossa cultura. E isso é a nossa função aqui, acredito, como brasileiros, como a diáspora brasileira, né? A gente continua representando a nossa pátria e, sem dúvida, os nossos filhos farão o mesmo. Muito bem. Eu vou perguntar uma coisa para a Érica, que eu acho que, eu gostaria até de perguntar para você também, mas como a gente tem buscado muito voluntários para a associação, a gente tem progredido como grupo, como organizações que ajudam a comunidade brasileira, mas eu gostaria que você falasse sobre quais são que você acha que são os desafios maiores, que são as maiores barreiras ou dificuldades que a gente tem nesse trabalho. Como voluntária Como tentando mandar essas organizações para frente, desenvolver e progredir? Eu acho que encontrar voluntários é um dos desafios. Né? Na verdade, eu acho que um dos maiores desafios para continuar a organização, a associação, no caso da Brasil, é achar um voluntário. Né? Tem muitas pessoas que se disponibilizam, mas quando a gente pede o engajamento, a prioridade, né, no assentamento aqui, né, na adaptação, é a família. Né? Então, mas o que eu quero dizer para o pessoal que gostaria de se voluntariar aqui é muito gratificante. A gente vê o projeto começar do zero, a gente começou a Brasil, assim, era só ideias. Né? Então, hoje em dia, a gente já fez tanta coisa, né? Cursos, palestras, né? A gente está lançando agora um concurso do logotipo da Brasil. É super importante isso, porque valoriza o profissional. A gente tem muita gente aqui que não está atuando na área. Então, assim, eu conheço várias pessoas que são designers, que trabalham em TI, mas elas não podem devido ao processo de imigração ou falta de oportunidade. Então, a gente está buscando, né, que a gente sabe como é rico dentro da nossa própria organização os profissionais. Né, a gente tem muitos profissionais bons aqui. Interessante você comentar isso. Essa semana me ligou uma pessoa e ofereceu para fazer o logo para a gente. Disse, não, Meg, não precisa pagar e eu faço o logo de vocês. E eu tive que responder para essa pessoa o porquê do concurso. A gente está criando esse concurso não porque a gente não pode encontrar alguém para fazer. A gente quer promover você que está em casa, que é um designer e gostaria de ser conhecido como designer, você participa do concurso para ser conhecido. A gente criou o concurso com o objetivo de dar visibilidade ao designer. Não é porque a gente precisava de o logo, a gente podia ter contratado alguém para fazer, ou vai online, tem um programa online que você compra e várias pessoas fazem. A gente não queria isso, a gente queria promover o designer brasileiro que está aqui e que precisa ser conhecido.
né? Então, o nosso objetivo como associação é fazer coisas que beneficiem a comunidade em todas as formas que a gente possa encontrar. Maggie, me deixa complementar. Por favor. Esse pensamento é ótimo porque muitas das pessoas que vêm, logicamente, eles têm a pressão de se assentar, de assegurar um trabalho, uma escola. Tudo isso, todos nós que somos imigrantes fizemos. Mas a oportunidade de se involucrar, envolver com qualquer das três organizações é ótima. Por quê? As pessoas que já ficamos faz muito tempo aqui em Canadá, em Manitoba, fizemos uma carreira inicialmente voluntarizando o tempo, voluntariando, se envolvendo em um aspecto, principalmente da profissão. Então, é muito importante quando você, como um novo imigrante, como um estudante que vai fazer o processo de imigração e vai aplicar para um trabalho, demonstrar o que você fez, como você contribuiu à cultura ou ao melhoramento do Manitoba, de Winnipeg, do Canadá. Aí você se involucrando com organizações como nós três ou alguma outra, seja uma organização de credo, uma igreja, seja um trabalho, mesmo como voluntário, dá o papel e expor a pessoa profissional para contribuir. Mas não somente é o empregador que vai se beneficiar, também é a pessoa. Melhorar o inglês, entender as maneiras. O projeto aí o objetivo é se integrar, não é se assimilar, não é perder ou esquecer os valores, a cultura que você traz do Brasil. É se integrar. Você vai se integrar com os horários de trabalho, maneirismo, você vai entender como se involucrar com as pessoas, envolvendo a parte cultural e também a parte profissional. Olha que mensagem ótima. É a mensagem de que você talvez nunca tenha pensado, porque não é parte da nossa cultura voluntariar. Aqui é extremamente parte da cultura canadense voluntariar. Então é muito importante que vocês... É um pedacinho da cultura daqui que você, se você assimilar, você vai se beneficiar muito mais. E que mensagem vocês teriam, Vanice, para as pessoas do Brasil aqui? Eu acredito que, estando fora do país, nós temos que procurar grupos de apoio, nós temos que nos ajudar, nós temos que nos empoderar. Essa seria a minha mensagem, que a gente, como comunidade aqui em Winnipeg, pensemos que ajudar um ao outro, ajudar outras comunidades, é a maneira que nós vamos estar crescendo. Érica? Eu concordo com a Vanice e faço um chamado a todos os profissionais que estão aqui em Winnipeg, que querem se voluntariar, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho o skill necessário para o projeto, mas nós estamos abertos, venha até nós. Eu tive várias oportunidades de trabalho como voluntária, né? Eu voluntario no consulado honorário, na associação, tem outros voluntários, né? E eu me apaixonei por isso, né? Assim, você se doar, né? Você doar o seu tempo, porque assim, eu acho que é o que eu tenho mais precioso, é o meu tempo. Então, o que eu me dou e recebo de volta em forma de, assim, de ver o trabalho realizado. É muito importante isso. E os benefícios são enormes, não só como voluntariado, mas para a própria comunidade, porque eu não estou fazendo algo para uma pessoa, eu estou fazendo em prol da comunidade em geral. E é muito interessante quando você fala sobre aquele benefício que a gente recebe de gratificação de poder ter feito alguma coisa por alguém. Eu te digo, hoje mais uma pessoa foi lá em casa para eu assinar aquele documento que garante que aquele bebê é filho daquela família. Então eu tenho vários sobrinhos aí em Winnipeg, que são bebês que nasceram aqui, que os pais precisam de alguém que os conheceu antes para poder receber certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Não, o passaporte, dizendo que, atestando que aquele é o pai daquela. É uma gratificação maravilhosa. E as pessoas vão muito lá, porque tem que conhecer por 2 anos. Né? E geralmente eu conheço muita gente. Então é muito gratificante quando você pode ser uma referência de trabalho, quando você pode ser uma referência para a pessoa poder morar numa casa, quando ela vai alugar, para qualquer coisa. Então, e para mim é uma grande alegria. Quando o telefone toca, recebi meu PIA. Então essas alegrias que você tem quando você participa da vida das pessoas, pelo trabalho voluntário é como eu tenho chegado a esse tipo de alegria. Então não tem coisa que pague melhor do que essa alegria de ver as pessoas se progredindo. Então essa entrevista hoje serve como um chamado para vocês. Venham nos ajudar, porque a gente pode fazer tanto mais
se a gente tiver a ajuda de vocês, né? Porque, olha, eu estou no conselho na associação, a Érica está no conselho na associação, a Vanice está no conselho e na associação também, porque tudo que a gente precisa vai para ela. Tá? Se você ainda não é membro da associação, por favor, procure alguém, pergunte, grite e alguém vai te responder. E a gente vai te dizer como fazer para ser um membro da associação. Mais uma vez eu agradeço as pessoas que estiveram aqui hoje, o Gustavo, a Érica e a Vanice, para essa entrevista. E eu espero que vocês se beneficiem dessa informação. O consulado honorário existe para te dar um serviço quando você precisar, alguns deles, e também para te proteger em muitas ocasiões que a gente nem comenta aqui, porque são importantes. Se você tiver um problema com a polícia, se você tiver um problema com border agencies, esse cara aqui é o que vai receber a ligação dizendo, vem cá. Então, é importante que você saiba. Se você precisar de alguma coisa que a associação possa ajudar, nós seremos as pessoas que vamos estar aí para ajudar você. E, claro, tudo isso intermediado pelo Conselho de Cidadania, que é aquela ponte entre a comunidade e o Consulado do Brasil. Então, mais uma vez, eu agradeço aos nossos entrevistados e agradeço a você que está participando e ajudando. Por favor, promova o canal e o Multicultural Channel e promova nossos vídeos para que mais pessoas possam saber dessa informação. E obrigada por estar com a gente hoje.